Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de português. Então, vão abrindo aí o livrinho de vocês lá na página 24, mas antes vamos prestar atenção aqui na telinha. A nossa aula de hoje é sobre plurissignificação. O que é isso, professora? Alguém já ouviu essa palavra? Alguém sabe o que significa? Eu separei alguns exemplos para vocês conseguirem entender melhor. Então, exemplo, as duas primeiras frases. A colega está com a cara toda pintada. Aquele cara parece suspeito. Aí na frase de cima, na primeira frase, a palavra cara significa rosto. Então, ela está com o rosto todo pintado. Na segunda frase, significa homem. Então, aquele homem parece suspeito. Nas duas frases aí de baixo, ele sempre traz um boné na cabeça. Rodrigo é o cabeça da equipe. Então, na frase de cima, cabeça significa parte do corpo e na frase de baixo, cabeça significa ser o líder da equipe. Então, o que nós podemos concluir ao ler esses exemplos? Que as palavras são as mesmas, né, nas frases de cima e nas frases de baixo, mas o significado delas são diferentes, certo? Então, vamos lá para o nosso livro para a gente entender melhor isso. Aí na página 24 está dizendo o seguinte: as palavras podem ter diferentes significados dependendo do contexto. Por isso, em algumas situações, nós podemos ser compreendidos de uma forma bem diferente da que esperávamos, né? Porque a gente, às vezes, fala uma coisa e a pessoa entende outra. Porque aquela palavra tem duplo significado, ou às vezes mais de dois significados. Então, vamos ver mais um exemplo aí na questão número 1 do livro de vocês. Leia esta tirinha. Sempre dizem para eu lançar um livro. E então, legal! E quando será o lançamento? Agora! Aí o menino vai e lança o livro. Bom, a questão aí na letra A está pedindo para vocês procurarem o significado da palavra lançamento no dicionário. E aí nós podemos ver que no primeiro quadrinho, o que a gente entende quando o menino diz que vai lançar o livro? A gente entende que ele está dizendo que ele vai publicar um livro, né? Assim como às vezes eu falo para vocês, hoje eu vou lançar um conteúdo novo, eu vou publicar um conteúdo novo. E no segundo quadrinho, ele diz, no terceiro quadrinho que ele mostra a ação, né? Ele vai lá e lança o livro. Então, a gente vê que a palavra lançar no primeiro quadrinho tem o significado de publicar e lá no terceiro quadrinho tem o significado de arremessar. Então, vamos ler a questão B. Pelo contexto, no primeiro quadrinho, o que parece que a personagem Armandinho vai fazer? Letra C. O que ele realmente faz no terceiro quadro? E por último, letra D. Por que o Armandinho faz isso? Por que será que ele faz isso? Aí tem um quadrinho com uma explicação aí no livro de vocês. Está dizendo o seguinte: às vezes, mesmo que os significados de uma palavra sejam muito semelhantes, muito parecidos, o modo como a frase é construída pode gerar interpretações diferentes. Então, tudo vai depender do contexto em que aquela palavra está inserida. Última questão da página 24, número 2. Pesquisem em um dicionário os significados do verbo cair. Aí vocês vão pesquisar, vão prestar atenção em todos os significados que essa palavra tem e vão escrever uma frase em que esse verbo possa ser compreendido de dois modos diferentes, certo? Bom, feito isso, seguiremos para a página 25. Nossa página aí agora é o laboratório de palavras, usando o modo imperativo, que nós vimos na última aula. Leia o texto e observe as imagens. Como plantar uma árvore? Aí tem um texto com 3 imagens e abaixo das imagens tem instruções de como plantar uma árvore. Vamos ler. Escolha um local e faça um buraco de 40 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade. Coloque a muda de árvore e cubra-a com terra. Se quiser, acrescente adubo ou esterco. Regue a muda ao menos 3 vezes por semana, de manhã ou no final da tarde. E aí, letra A. Por que é importante plantar árvores e outras plantas? Vocês já pensaram nisso? Por que é importante? Então, fica aí uma questão para vocês pensarem, para a gente discutir lá no nosso encontro, tá?
Letra B, sublinhe os verbos que estão no modo imperativo. Lembre-se, o modo imperativo ele expressa uma ordem, tá? É um comando que está sendo dado. Por fim, número 2, vocês vão criar um cartaz mostrando uma maneira de cuidar do meio ambiente, como vocês viram lá em cima. Questão A, escreva o título e desenhe quadrinhos para indicar o passo a passo das ações. E depois vocês vão lembrar-se de usar verbos no imperativo e frases objetivas, em que estão sendo dadas ordens. Beleza? Bom, nós nos encontramos no nosso encontro online para fazer as correções e tirar dúvidas. Caprichem no desenho que eu vou querer ver, hein? Um beijo!